Bom, né? Tenho certeza que esse vídeo não vai tão bem quanto o de semana passada, porque o de semana passada eu falei mal, né? Que da visualização é falar mal. E hoje a gente vai falar bem. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Nobolização. Eu sou o DJ, o noob que vos fala, e hoje a gente vai falar sobre os acertos da Nintendo com o Nintendo Switch durante seu ano de vida. Na semana passada, nós falamos dos principais erros. Então, como contraponto, dessa vez a gente vai falar dos acertos. Mas, antes da gente ir para o tema do vídeo, considere se inscrever nesse canal. Se você gostar desse conteúdo, indique para aquele seu amigo nintendista que você tem certeza que vai gostar desse conteúdo. Pra gente que tá começando agora, a gente faz uma diferença muito grande, o seu engajamento. Dados os recados, vamos pro vídeo. Então, galera, primeiro ponto, o que que eu acho que foi o principal acerto da Nintendo com o Nintendo Switch? Seu formato inovador. A ideia de um console híbrido foi revolucionário por vários motivos. Então vamos listá-los por etapa. Primeiro, como eu já disse para vocês, eu particularmente nunca fui muito fã de portátil, mas sempre fui fã dos consoles de mesa da Nintendo. Por outro lado, sempre tiveram aqueles que eram fãs dos portáteis da Nintendo, mas sempre ignorou seus consoles de mesa. A Nintendo simplesmente reuniu os dois públicos em um único dispositivo. E também abriu uma porta de entrada para todos os dispositivos móveis que vieram depois dela. Nós temos hoje no mercado o Steam Deck, temos o ROG Ally e diversos outros. Temos o Tectoys Enix, mas foda-se. O formato híbrido da Nintendo foi um ponto de equilíbrio, porque não teve um desempenho tão grande quanto seus concorrentes diretos da época, que eram o PlayStation 4 e o Xbox One, mas em contrapartida não tinha aquele gráfico tão fraco que era com o 3DS. Então, a Nintendo com um meio termo conseguiu agradar gregos e troianos. E como eu disse, abriu uma porta de entrada para todos os outros dispositivos portáteis que veio a seguir. Segundo ponto, eu já disse que o lançamento do Nintendo Switch, ao meu ver, foi problemático. Sim, eu entendo, mas tem um asterístico aí. O lançamento foi fraco porque faltaram consoles na mesa, faltaram consoles para as pessoas queriam comprar o console, ele estava em falta na maior parte do mundo. E segundo, veio com só um jogo no lançamento. Ah, mas teve Fast RMX e também teve Sniper Clippers. E também teve Bomberman R. To restore peace in the universe, now rise, the Eight Brothers. Vamos ser sinceros, né, gente? Lançou só com Zelda. E é aí que tá. Eles adiaram muito esse jogo, eu tenho certeza absoluta. Não tem uma fonte oficial, isso eu estou tirando do mais puro achismo da face da Terra. Mas, se você pegar o primeiro trailer de Breath of the Wild, ele estava previsto para ser lançado em 2015. O jogo foi lançado em 2017. E foi um puta acerto. Porque a Nintendo lançou seu console, embora com poucos jogos de anúncio, o seu lançamento, lançou com um jogo gigante. Foi um jogo que redefiniu como a gente vê mundo aberto. E os meses que se vieram a seguir foram muito fortes. Nós tivemos o Mario Kart 8 Deluxe, tivemos o Super Mario Odyssey e tivemos Xenoblade Chronicles 2. Isso nos primeiros meses de vida. Tô falando de uma janela de março a dezembro. Vocês têm noção que a Nintendo competiu com ela mesmo no Game Awards? Zelda Breath of the Wild e Mario Odyssey. Quer lançamento mais estrondoso do que esse? Pessoal, terceiro ponto, que foi o apoio de franquias clássicas e novas IPs. A Nintendo continuou fortalecendo muito as suas franquias clássicas. Como eu mencionei anteriormente, Zelda foi um lançamento estrondoso, tanto do jogo quanto do console, e impulsionou a venda do console durante uns bons meses. A gente teve Mario Odyssey, que, embora eu tenha as minhas críticas a Mario Odyssey, não seja nem de longe o meu Mario 3D preferido, não é nem o meu Mario preferido do Nintendo Switch. Ele foi um jogo que tecnicamente ele é muito bom, tem uma trilha sonora muito boa, mecânicas muito boas. Até agora eu só elogiei o jogo, então por que que eu não gosto? Ainda faria um vídeo sobre isso. Metroid Dread, esse carinha aqui. O que fizeram com isso aqui foi sacanagem, tá, gente? A gente vê muito termo hoje Metroidvania. Super Metroid e Castlevania foi que deram a origem a esse nome. Não foram os que inventaram a roda, mas todos que vieram depois bebem muito da fonte. E por incrível que pareça, gente, esse carinha aqui se tornou o jogo mais vendido da franquia. Isso no Nintendo Switch. Foi um retorno triunfal pra série, embora a gente esteja esperando o Metroid.
4, né, o Metroid Beyond, o Metroid Dread foi muito bem no Nintendo Switch, agradou o público, agradou crítica, não agradou os fãs brasileiros, vocês sabem por quê, mas é um bom jogo, com nível de dificuldade bem elevado, diga-se de passagem. Animal Crossing New Horizons, eu nem preciso dizer, né, gente? Bom, Animal Crossing, eu até tinha colocado ele em outro tópico, mas eu já vou falar dele aqui de cara. Animal Crossing, durante a pandemia, foi uma febre gigante. E fazia tempo que a gente não tinha um Animal Crossing tão bom. Animal Crossing trouxe pro console pessoas que nem jogavam mais. E isso é normal, de várias gerações, as pessoas pularem várias gerações e de repente voltar. Seja uma pessoa que jogava no PlayStation, jogou no PlayStation durante várias gerações e depois parou de jogar, depois resolveu vir pra Nintendo, ou da própria Nintendo, pessoa que não jogava Nintendo há muitos anos resolveu vir pro Nintendo Switch. O Animal Crossing, ele foi um jogo muito bom num período muito ruim. Todo mundo sabe que Animal Crossing teve o boom que teve, primeiro por ser um jogo fantástico, mas também por uma pandemia global que assolou o nosso planeta. E é uma pena que esse jogo não teve a devida atenção da Nintendo pra ter um pós-vida muito melhor, um pós-lançamento muito bom. Mas ainda assim eu jogo até hoje, tá? Não com a mesma frequência, mas é um ótimo jogo. Smash Bros Ultimate. Dispensa a apresentação. Todo mundo está aqui. E Pokémon Legends Arceus. Sim, eu sei. Texturas feias. Sim, eu sei isso. Sim, eu sei aquilo. Mas foi um jogo que mudou muito a forma de Pokémon, como a gente estava habituado, tá? Então, quebrou certos paradigmas. Pessoal, o quarto item, um apoio muito forte das third parties e do cenário indie. O Wii U, durante seu lançamento, teve um apoio muito forte da Ubisoft. A Ubisoft prometeu mundos e fundos para o console e ela até tentou cumprir. Tanto é que era nítido que eu ia pegar um Wii U em algum momento, mas eu peguei o meu Wii U no lançamento por causa de Zombie U, que eu acho que foi um dos maiores sustos do editor até hoje, né? A Crash. Publishers grandes como a Capcom, a Square, a Capcom, a Bethesda, a própria Microsoft Studios, gente muito grande deu suporte pro Nintendo Switch. A própria Ubisoft, certo? Então, o apoio das third parties foi essencial. Eu sei que muita gente compra o Nintendo Switch só pelos seus exclusivos, mas é muito importante, sim, ter jogos terceiros. A Bandai, como eu esqueço da Bandai Namco, não é? E dentre alguns que eu considero quase que um milagre, a gente tem Doom 2016, Doom Eternal rodando no console, o que por si só já é um absurdo. The Witcher 3, mas roda capado, foda-se. Persona 5 Royal, que eu estou devendo, eu deveria ter jogado, eu ainda não joguei. E como eu mencionei, gente, o cenário indie, jogos incríveis. Tivemos Celeste, tivemos Hades e tivemos aquele que tem um espaço garantido no meu coração, Hollow Knight. Pessoal, outro ponto, né? Agora a gente já tá no quinto ponto. Eu diria que é um modelo de negócio diversificado. Algo que a Microsoft meio que faz hoje e a Sony nem tanto. O Nintendo Switch teve 3 versões. 3, 4 versões. O Nintendo Switch teve o Nintendo Switch padrão, V1. Tiveram uma melhoria depois, que foi o V2, mas só pequenas correções, né? Do V1 para V2, uma melhoria bem minúscula na bateria e também uma falha de design que permitia que o console fosse desbloqueado. Vacila aí, Nintendo. E a gente teve o OLED, que pra mim é o melhor dos mundos pelo preço que você paga no OLED, além da tela ser melhor. Tem um armazenamento a mais, pra mim faz toda a diferença. Mas a gente também teve o Nintendo Switch Lite. Lembra do que eu disse? Agradar gregos e troianos. Existem aquelas pessoas que gostam só do portátil. Então, por que que a pessoa vai pagar o dobro do preço num OLED se ela quer jogar só portátil? Ela não vai jogar conectado na TV. Por isso, o Switch Lite. Pessoal, sexto item. Para mim, um ponto muito importante. Viemos de um fracasso colossal que foi o Wii U. E o Wii U teve ótimos jogos. Isso é indiscutível. Bom, pessoal, esses são só alguns dos que eu tenho. Mario Kart Deluxe. Nada mais é do que um port e com algumas melhorias do que foi o jogo no Wii U. É o jogo mais vendido no console. Super Mario 3D World. Eu amo de paixão esse jogo, gente. Zelda Breath of the Wild é um cross-gen, tá? Foi planejado principalmente pro Wii U de início. Pokémon Tournament também veio do Wii U. Bayonetta 2 também veio do Wii U. E agora, mais recentemente, gente, a gente tem Xenoblade Chronicles X, que eu comprei, tá? Mas é mídia física, gente. Então vai chegar na próxima quarta-feira, dia 26.
E por que que eu tô mencionando nesses jogos? Vários desses jogos ficaram presos no Wii U, uma plataforma que foi um fracasso colossal. Só pra vocês terem noção, Mario Kart 8 Deluxe, se mal me engano, vendeu mais de 50 milhões de unidades. O Nintendo Wii U vendeu só 13 milhões. Então, é algo surreal, tá? Ter trago esses jogos que já estavam prontos, jogos bons, que pra mim a era do Wii U, embora tenha sido um fracasso comercial, foi a era de ouro da criatividade da equipe da Nintendo em relação a software, tá, pessoal? Então, ter trago esses jogos, ter resgatado esses jogos para um público que não teve oportunidade de jogar, foi uma ideia genial da Nintendo. E barata, né? Pra eles, não pra nós. Pra mim, pra fechar com chave de ouro, eles conseguiram manter o console relevante. Esse é o sétimo item, gente. Eles conseguiram manter uma relevância mesmo durante os anos. Eu confesso que eu achei que o console ia dar uma caída gigante com o lançamento de PlayStation 5 e Xbox Series, mas ainda assim o console vende muito bem, por incrível que pareça. Teve alguém que comentou num vídeo nosso, o Creed comentou que é por isso que logo logo vai bater o Play 2. Cada nintendista compra 2 consoles no mínimo, né. E é mais ou menos por isso. O console se manteve relevante durante todo esse tempo. Com isso, eu acho que a gente pode encerrar, né, os e eu acho que com esses 7 itens eu encerro a minha análise do porquê eu acho que o Nintendo Switch foi tão bom durante sua vida útil e, pra mim, esses foram os pontos que a Nintendo mais acertou com o console. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu sei que esse vídeo não vai repercutir tão bem quanto o vídeo que a gente fala mal, porque quando fala mal a galera adora, não é? Mas é isso. Eu gostaria muito de recomendar a vocês o vídeo que a gente fez na semana passada sobre o melhor estúdio da Nintendo, que é a Monolith Soft, que eu conto a história do Tetsuya Takahashi, de quando ele saiu da Square, fundou a Monolith e hoje pra mim é o melhor estúdio da Nintendo. Dá uma olhada, foi um vídeo que foi bem difícil de fazer, teve bastante pesquisa, o editor teve trabalho porque ele cortou coisa pra caramba, porque eu divaguei muito. É um vídeo que eu tive muito carinho pra fazer, e eu espero que você dê uma olhada nesse vídeo. Pessoal, então é isso. Se gostou do que você viu até aqui, considere se inscrever, curte, comenta, compartilha esses jargões que vocês estão cansados de ouvir. Comenta aqui embaixo o que que você tá achando do canal. Pontos positivos, negativos, o que que a gente precisa melhorar. A gente só sabe o que precisa melhorar quando a gente sabe onde a gente tá errando, ok? Então, o vídeo foi esse. Vejo vocês na semana que vem. Valeu. Falou.